Agora é o terceirão. Tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal do terceiro ano do ensino médio, sou o professor Jefferson, um dos professores de Geografia aqui do Aula em Casa Amazonas, e agora a gente vai verificar mais algumas atividades sobre nossa aula anterior, né? Bom, essa é a nossa aula 43, esse é o nosso praticando de Geografia referente à aula anterior. A gente já sabe muito bem como funciona, né? 4 questões. Temos aí algum tempinho para vocês responderem e interagirem comigo ao vivo, certo? Pessoal, a nossa aula passada foi sobre setores de atividade e sobre as cidades, né? Verificamos ali várias informações sobre o que são municípios, o que são cidades, uma concepção de cidade, né? Sobre as cidades importantes no mundo, quais são as influências que elas têm. Verificamos várias outras informações também sobre os setores de atividade, setor primário, secundário, terciário, certo? Então é esse o tema dessas atividades. Vamos começar? Vamos com a primeira questão. Primeira questão de vestibular. Estão no topo de uma hierarquia urbana mundial, comportando-se como centros articuladores dos fluxos gerados pela globalização econômica. Destacam-se no espaço geográfico mundial por abrigar as matrizes de grandes empresas e por sediar as bolsas de valores mais movimentadas do planeta. São exemplos de Nova York, Londres, Tóquio ou Frankfurt. Falamos sobre esses tipos de cidades aí, né? As descrições acima se referem ao quê? Letra A, megacidades. Letra B, cidades globais. Letra C, funções urbanas. Letra D, metrópoles nacionais. Ou letra E, regiões metropolitanas. Analise direitinho, marque a alternativa correta e lá no chat público coloque o nome da sua escola, a alternativa que você acha que está correta e até daqui a pouco.
Muito bem, estamos de volta agora para a nossa interatividade. Assim, é bem tranquilo, mas essa primeira questão está bem tranquila, não é mesmo? Obrigado pela participação de todo mundo aí pelo chat público, né? Tivemos aí uma participação bem bacana, né, do pessoal daqui do terceiro ano, o Ari, né, o Tiago. O pessoal está colocando só a resposta, né? Eu estou esperando aí também. Eu queria saber de onde vocês são, né? Qual é a escola de vocês, né? João Vitor, bom dia, muito educado. Falta só a resposta aí da questão, né? Naara, Késia, a Thaisa respondeu, Jaqueline, Ana Vitória respondeu por extenso, né? A alternativa aí que ela acha que está correta. Guilherme, o João Vitor, lá do 7 Tarsila Prado de Maitá, né? Bem-vindo aí, marcou a alternativa. Gideão, Joabe, Emanuele, o Ronald, né, que participou aí de novo, né, colocou 2 vezes a resposta, tá bom. Camille, a Jéssica. A Jéssica é lá do Dom Pedro II, lá do estadual, né? Só que não colocou a resposta, né, Jéssica? Cadê a resposta? Andresa também respondeu, ela é lá do Sebastião Norões. Paulo Sérgio, que é da Escola Estadual Anselmo Jacó, lá de Manaquiri. Muito bem, muito obrigado pela participação aí de todos vocês. A Isabelle, tem muita gente de outros municípios agora aqui, né, do Terceirão. Lá do 7, Maria Isabel de Esterro e Silva, lá do Iranduba, né? Armando José, o Armando José colocou só a escola dele, não respondeu a questão. Carlos Eduardo, lá da Cleomenes do Carmo Chaves, obrigado pela participação aí de vocês e de todo mundo, né, porque tem muita gente aí que respondeu, ok? Andresa, sua mensagem está aparecendo, falta só você responder aí a atividade, tá bom? Vamos à resposta, gente. Bem tranquila essa primeira questão aí, né? Temos um texto e a alternativa correta aí é a alternativa B, cidades globais. Falamos sobre elas na nossa aula, ok? É o tema da nossa aula passada. As cidades globais, as cidades importantes, que têm uma relevância em relação ao contexto mundial, né? Tem aí uma influência supranacional, como a gente falou na aula. Então, alternativa B, como está aparecendo aí na tela de vocês. Vamos à segunda questão? Assim, é vapt-vupt, né? A gente fechar aí a nossa manhã de hoje. Vamos agora para a segunda questão. Centros urbanos como Londres, São Paulo e Nova York têm como ponto forte econômico as transações comerciais e a prestação de serviços. Por esse motivo, funcionam como polos atrativos de população interessada nessas características. Essas cidades, elas são exemplo de cidades que têm aí, elas atraem muitas pessoas por conta, né, da sua função, da sua característica principal. A questão é essa daí, ó. Que tipo de cidade essas cidades estão relacionadas? Letra A, B, C, D ou E, marca a alternativa correta, né? Qual é a função principal dessa cidade aí, dentre as opções? Daqui a pouco a gente volta, hein? Nome, escola de vocês e a alternativa correta aí no chat público. Até daqui a pouco.
Estamos de volta para interagir, porque aqui a gente sabe, né? É bem rápido mesmo. Obrigado pela participação de todo mundo aí no chat público, estou acompanhando aqui, né? A Geicimara, ou Geicimar, não sei, né? Respondeu aí, que é da estadual, 1º de maio, respondeu a segunda questão. E a gente verifica aí que também teve outras participações, né? O Carlos Eduardo, né? Lá do Cleómenes do Carmo Chaves, né? Ou Cleomenes, acho que é Cleómenes, né? Matheus respondeu, a Vitória. A Isabel não colocou a resposta, mas colocou a escola dela lá, né? A Maria Adelaide Hortência. A Camille respondeu também aí, participou. Matheus. A Anne Heloíse também participou. O Lucas Gabriel, que é lá da Presidente Castelo Branco, escola bacana, né? Respondeu ali. São Jorge, né? Se não me engano, aqui em Manaus, né? Glória Maria respondeu, o Gideão participou de novo, a Raíssa, né, respondeu ali, ela é lá da Ruth Prestes Gonçalves, a Janaína, que é lá da Raimundo Holanda de Souza, respondeu também a alternativa que ela acha que está correta, a Tainara que está lá, né, no Barão de Boca do Acre, o Ronald Lopes participou de novo, né, o Rodrigo, que é da Nossa Senhora Aparecida, né, marcou aí a alternativa que ele acha que está correta, a escola lá no bairro da Aparecida. Ludmila participando aí, também a Thaísa. A Naara, que é lá do Ângelo Ramazotti, lá na Adrianópolis, aqui em Manaus. Taildo, acho que é Taildo, né, Albuquerque, é lá da Vicente Teles de Souza, né, lá no São Geraldo, né? Isabelle, também lá do Iranduba, participando. Muitas pessoas aí, a maioria já acertou, né? Acho que praticamente todo mundo comentou ali a resposta correta, né? Tem muitas participações aí também. Vamos à resposta. A segunda questão, gente, era só para marcar qual é a função dessas cidades. A alternativa correta aí vai ser a letra A. Essas cidades, elas têm características de comércio, né? Que é o que atrai bastante, é o que faz com que essas cidades sejam muito relevantes em relação às outras. Muito tranquila, né? Terceira questão na tela. Essa daí, preste atenção, hein, gente, do terceirão. É muito comum esse tipo de questão e ela sempre aparece e vocês também têm que saber que esse tipo de questão existe sim, né? Você deve marcar a alternativa que está incorreta sobre as características das cidades, ok? É para você identificar. 4 delas estão corretas, apenas uma está incorreta. Você vai julgar cada uma delas e marcar a alternativa que está errada sobre as cidades, levando em consideração o que nós estudamos, ok? Questão que acontece nas provas de vestibulares e é bom a gente ter essa malícia aí sobre as questões. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta, vamos interagir agora sobre a terceira questão. Essa questão até tá tranquila, né? Porque a alternativa que está incorreta aí é bem óbvia, tá todo mundo aí acertando, né? Obrigado aí pela participação da Letícia, da Railane, né? A Letícia não respondeu ainda. A Geice Mara, lá do 1º de maio, a Letícia Guerra agora respondeu, né? Respondeu aqui a nossa atividade. A Stephanie, lá da Escola Estadual Raimundo Paz. Tivemos aí várias participações, né? O Carlos Eduardo participou de novo, o João Vitor participando de novo. O pessoal está interagindo aí muito bem, né? Bom, como todo mundo acertou, então vamos logo para a correção, porque ela está bem tranquila, né? É um formato de questão que acontece, né, nas avaliações aí e nós temos que saber identificar, né? A que está incorreta aí é a alternativa B. Cidade e município são sinônimos. Na verdade, não são sinônimos. Nós verificamos na aula, né, que esses termos eles têm características diferenciadas, como a gente vai ver na próxima tela aí, inclusive, né? Não está relacionado necessariamente com aglomeração humana, e sim que o município é todo o território que é controlado ali pelo governo municipal e que tem áreas rurais e urbanas. A área de cidade, a concepção de cidade, ela está relacionada com a área urbana de um município, né? A parte que foi construída, modificada, a área da sede, como costumam chamar, né? Sede do município. Ok? Quarta questão, vamos fechar nossa aula de geografia, nosso praticando de geografia de hoje. É também uma questão de vestibular que foi editada para essa questão. As cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que eram 2 em 1960, São Paulo e Rio de Janeiro, são 5 em 1970, 10 em 80 e 12 em 91. Esta é a nova realidade da macro-urbanização ou da metropolização. Cidades que cresceram muito, né? Cidades grandes. Tendo como referência o texto acima, assinale a alternativa verdadeira. Então você vai analisar essas 5 alternativas, é o contrário da questão 3, hein? Essa aí já é mais tradicional. 4 delas estão erradas, apenas uma delas conta uma afirmação correta sobre esse crescimento das cidades no Brasil, tá bom? Usando como base o texto do Milton Santos, que é um geógrafo muito importante para os profissionais de geografia aí, né? Olho no chat, daqui a pouco a gente vê a participação de vocês.
Estamos de volta para a última interatividade de geografia, né, dessa manhã. Daqui a pouco tem a professora Pet aí com história. Obrigado pela participação de todos vocês. Tem muitas participações aí da questão 4, a Letícia respondeu, o Ronald. O pessoal que já estava participando, né, está continuando aqui com a gente. Paulo Sérgio, a Joiciane, o Lucas Gabriel, a Stephanie, que é lá da Escola Estadual Raimundo Paz. Obrigado pela participação de todos vocês. O Carlos Eduardo aí respondeu. O Carlos Eduardo comentou, né? Obrigado, Carlos, pelos elogios aí, tá bom? A gente faz o possível para ficar bem bacana aí para vocês. A Estela, o Ari. Eu tô vendo aqui que são as mesmas pessoas, né? A Thaísa, tá todo mundo realmente interagindo aí com nossas atividades, né? Pessoal, vamos para a correção logo para a gente poder fechar a aula de hoje? A quarta questão era para você dar uma olhada nesse texto, né? E marcar a alternativa que seja correta com relação ali às cidades, ao crescimento das cidades. A alternativa que é a correta aí, pessoal, é a letra A, né? No Brasil, a modernização do campo teve relação direta com a aceleração da urbanização, né? Porque as pessoas vão saindo, né, dessa área e vão indo aí para outras áreas mais urbanas, né? O que a gente chama aí de êxodo rural, é muito comum. A alternativa B está errada, né? Que está dizendo aí que o Brasil, a migração campo-cidade é pequena e que o Brasil tem altas taxas de pessoas que saem do campo para ir para a cidade, né? Essa B está incorreta. A letra C, ela está incorreta aí, que a maior parte das pessoas que vão para a cidade, elas vão trabalhar nas fábricas, no setor terciário. Também não é, né? No setor secundário, perdão. Na verdade, estão indo trabalhar no setor terciário, que é a maioria da população, né? Comércio, vendas, serviços, etc. A letra C está errada aí, né? Porque o fenômeno ficou restrito, a urbanização ficou restrita às regiões sul e sudeste. Não, isso aconteceu no Brasil todo, principalmente quando a gente está falando de capital dos estados. A maioria das pessoas vai para a capital. E a E está errada, né, que está dizendo aí que a urbanização brasileira indica que a passagem do nosso país para o estágio de país desenvolvido e moderno. Gostaríamos muito que fosse assim, né? Mas ainda falta muita coisa para ser resolvida no Brasil. O Brasil ainda não é considerado país desenvolvido, ainda mais nos tempos atuais. Bom, gente, obrigado pela participação de todos vocês aqui do Terceirão. Continuem estudando, continuem verificando as atividades nas escolas de vocês, com os professores de vocês. Fiquem agora com a professora Pet de História e até a próxima. Então vamos lá agora com o nosso terceiro ano, os nossos finalistas, não é verdade? Então, queridos, apenas para lembrá-los que são as nossas atividades interativas e o nosso conteúdo de hoje para as atividades, aí para recordar vocês, vamos lá? Revolução Russa e seus desdobramentos. Então, nada mais do que vocês viram na aula de ontem. Nós já vamos iniciar pela nossa primeira questão. Ela é um pouquinho longa, tá? Olha só. Fiquem atentos aí a esse enunciado, porque ela vai trabalhar afirmativas para vocês. Então, vocês vão escolher aí as afirmativas que vocês consideram corretas, tá bom? De acordo com o contexto sociopolítico da Revolução e vão marcá-las. Só um minutinho. Então, trouxemos aí o enunciado para vocês, como eu falei para vocês, vocês vão procurar entre 4 alternativas, aquelas que falam sobre o contexto sociopolítico e vão marcar aí a alternativa correta. Até daqui a pouco.
Voltamos então, terceirão. Vamos à interpretação? Olha só, a Revolução Socialista na Rússia de 17 foi um dos acontecimentos mais significativos do século XX, uma vez que derrubou o regime czarista e estabeleceu o socialismo no país. Sobre o contexto sociopolítico, é correto afirmar, vamos às nossas 4 opções? Olha só, a maior parte da população no campo, submetida a condições de trabalho muito precárias devido a um sistema fundiário concentrado. Essa alternativa você já sabe que está correta, nós falamos muito isso com vocês ontem. A Rússia tinha uma característica ali muito agrária, alguns autores a consideram de características feudais ainda no século XX, tá bom? Então nós temos aí a alternativa 1 como correta. Olha a 2. A indústria e o setor financeiro se desenvolveram muito ao longo do século XIX e se tornaram a base de uma forte burguesia nacional. Incorreta. Por quê? Vocês lembram que eu disse ontem para vocês que a indústria que tinha na Rússia era pequena e ela era totalmente voltada ao mercado estrangeiro. E foi isso que fez com que a burguesia local se alojasse ali com os camponeses justamente para causar o processo revolucionário. Não havia um investimento na burguesia nacional, tá bom? Então a 2, incorreta. Olha a 3. A Igreja Ortodoxa mantinha forte influência sobre a elite aristocrática e era um dos pilares ideológicos do regime monárquico. Igreja Ortodoxa, a Igreja Russa, que surgiu em 1054, vocês lembram, né? Quando vai acontecer ali a divisão da cisma do Oriente entre o Ocidente, e aí vai surgir a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, desde então, ela vem colada. Por quê? Porque ela é um grupo que se favorece. Ela também não paga impostos, ela está ali no grupo da nobreza, então ela está coladíssima ali com a nobreza russa. Inclusive, até a família Romanov, ela foi considerada mártir pela Igreja Ortodoxa, tá? Então, 4ª alternativa, olha só. No decorrer do século XIX, o operariado russo tornou-se principal oposição ao regime monárquico, através de uma sólida rede. Eles realmente se oposicionaram ao regime monárquico, porém, gente, eles não tinham essa rede sólida. E vocês sabem que isso foi um facilitador para desorganizar o processo revolucionário. Então, nas nossas alternativas, a alternativa correta, a letra C, tá bom? Deu para vocês entenderem? Qualquer dúvida, vocês podem recorrer aqui aos nossos colegas plantonistas e também aqui para nos chamar, tá bom? Então, letra C. Então, aí, olha, Cassiane, vamos arrumar aí. Quem aí que marcou a C? Oh, my God! Ai, João Vitor, letra C. Temos aí, né, algumas observações. Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí, tá, gente, essas situações. Mas qualquer dúvida, nós podemos esclarecer para vocês aqui. E agora nós vamos à nossa segunda questão. Tem um enunciado mais direto, vou ler para vocês aí. Gosto de ler, vocês perceberam, né? A Revolução de Fevereiro de 17 na Rússia pode ser caracterizada como... Até daqui a pouco, terceirão.
impressão minha ou o número de alunos está diminuindo? Eu sei que está chegando o horário da fome, mas não me abandonem, tá bom? Então vamos lá, olha só. Segunda questão. A Revolução de Fevereiro de 17 na Rússia pode ser caracterizada como: letra A, uma luta encabeçada por Lenin para estabelecer um Estado soviético. Ainda não, porque ele é de fevereiro, tá bom? Uma reação da Igreja Ortodoxa contra a prepotência de Rasputin. Rasputin, para quem não sabe e vai procurar depois da nossa aula, era um conselheiro, um mentor do czar Nicolau, tá bom? Não, gente, eles estavam ali, apesar de terem atritos, mas não seria esse o momento. Um conjunto de inspiração rural a fim de apoiar os mujiks, que eram pequenos grupos rurais, não, porque você já sabe que a área rural está bem desgastada, passando fome e vivendo na miséria. Alternativa D, um movimento de caráter burguês com o objetivo de depor czar Nicolau II. Então, gente, a alternativa correta, a letra D. Quem aqui? Jaqueline. Eu não consigo interpretar essa sigla do nome aqui. Obadia, Naraquese, Abraão. Vamos lá, Cassiane, na próxima. Maria, o Lucas, da Escola Castelo Branco, tá bom? Quem mais? A Glória, Oxi, letra D, a Joiciane, Toniele, Daniel, Heloísa, Karine. Não, José Lucas, segura aí mais um pouco. Maiara. Então, como vocês podem ver, dá para confundir realmente, mas o que eu quero que vocês entendam, o que eu comentei na segunda questão, aliás, na primeira questão, gente, a burguesia russa, ela não tem favorecimento. Lembre-se que o governo foi lá no estrangeiro procurar os mercados estrangeiros e trazer as fábricas estrangeiras. E isso vai prejudicar quem? Não só os camponeses, não só aqueles operários na fábrica, mas também a burguesia local. Porque se ele vai captar recursos estrangeiros, ele não vai estar favorecendo seus comerciantes locais, tá bom? E foi justamente isso que fez com que os burgueses se aliassem aos descontentes oficiais do exército, é bom lembrar deles também, por quê? Por causa da Primeira Guerra Mundial. Olha aí, fevereiro de 17. Vocês que estavam atentos na aula ontem sabem que existem aí duas fases na Revolução, a de fevereiro e a de outubro. Ok? Mas essa de fevereiro tem a situação da burguesia e do exército descontente com a participação da Rússia na Primeira Guerra, tá bom? Sem condições de estar lá, certo? Vamos agora à terceira questão. Durante as últimas décadas do século XIX, o Estado russo promoveu um rápido processo de industrialização em algumas localidades do país. Sobre a origem desses investimentos, é correto afirmar que eram investimentos... Vamos lá? Eu dei foi a
o nosso combinado, todo mundo junto, viu? Nada de correr aí pro almoço ou pro lanche não, tá? Então vamos lá. Durante as últimas décadas, nós vamos ter aí sobre a origem desses investimentos. De onde vieram esses investimentos? Vamos lá nas nossas alternativas? Proveniente da riqueza acumulada pela nobreza? Não, né, gente? A nobreza não vai dizer, pegue, vamos lá investir na indústria aqui no nosso país. Professora, mas não seria bom para o país? Seria bom para o país, mas será que a nobreza tiraria do seu bolso? Fica aí a reflexão. Realizados pela burguesia russa. Eu citei ainda há pouco, na segunda questão, que essa burguesia russa ela está passando por um momento difícil justamente porque não há investimento nela, não é verdade? O que são os burgueses? Os comerciantes, não é isso? A classe do comércio. Letra C. Realizados por empresas estrangeiras. Está aí a nossa resposta correta, que eu inclusive já citei na primeira e na segunda questão, não é isso? A Rússia, ela trazia ali essas empresas estrangeiras. Era cômodo para as empresas? É, porque aí essa empresa vai lucrar nesse território, não é verdade? Enquanto isso, desfavorece o comércio local e até mesmo a dificuldade em exercer as indústrias locais, não é isso? Olha aí, provenientes do próprio Estado? Não, porque o próprio Estado é o governo. Vindos da riqueza pessoal acumulada por Nicolau? Também não, né? Então, olha só, quem nós tivemos aqui nessa resposta correta? A letra C, ok? Stephanie, bom dia. Isabelle também deu bom dia no segundo bloco. Desculpa aí a atenção. Temos aí letra C. Gente, vocês não... Ah, o Abraão, a Thaísa, a Geice da Escola Estadual 1º de Maio, Lucas Gabriel, Guilherme, Maria. Quem mais? Joiciane, temos também a participação da escola, acho que é o Alisson, da escola Andrade Brandão. Então, volta lá só para eu ver a letra A, porque que vocês ficaram na dúvida, para ninguém sair daqui com dúvida. Proveniente da riqueza acumulada pela nobreza, tá, gente? Então, essa aí está descartada justamente porque vocês imaginem que essa nobreza, ela está ali, ó, no bem bom. Ela deveria pensar, professora, nas pessoas? Deveria. Ela poderia ter feito isso? Poderia. Ela fez? Não. Porque ela está muito bem conveniente na sua posição de nobreza, gente. Lembra que nós vimos sobre o iluminismo? Para controlar o poder, apenas um outro poder? Mas esse poder tem que estar ciente de prover o bem para o povo. E não era isso que estava acontecendo na Rússia naquele momento, tá bom? Vamos agora para a nossa quarta questão. Em 1905, aconteceu em São Petersburgo um evento extremamente importante para a história da Rússia e que foi o responsável direto pelo início do ensaio geral de 95. De quem nós estamos falando? Até daqui a pouco.
vamos lá fechar aqui essa manhã do nosso terceiro ano. Então vejam bem, esse ensaio geral, só para vocês ficarem aí refletindo sobre isso, é por conta do ano. 1905, nós temos duas situações aí. Temos esse acontecimento que vocês vão me marcar a alternativa correta, e nós temos também a guerra russo-japonesa, lembram? Entre 1904 e 1905. Então, esse ensaio geral seria o quê? Quando as coisas vão começar a ficarem bem ruins, e aí o czar vai ter que tomar certas atitudes, como criar Duma, organizar. Então, em 1905 já começam a aparecer os exponenciais daquilo que vai fazer com que aconteça a Revolução em 17, tá bom? Então, não tem nada demais aí, vocês já sabem disso, ok? Vamos lá as alternativas, então? Então, nós temos aí Revolução de Outubro, ela vai acontecer em 17. Sequestro do encouraçado Potkin, também não. Retorno de Vladimir Lenin para a Rússia, também vai acontecer em 17. O Domingo Sangrento, ok? Olha só o texto como ele fala, olha só. Volta lá só para eles terem aí, ó. Extremamente importante para a Rússia, que vai iniciar. Então, por isso que não é a guerra russo-japonesa, que ela vai fechar depois, tá bom? Quem vai acontecer lá em 9 de janeiro de 1905, o Domingo Sangrento. Vocês lembram dele? Que vai ser aquela passeata onde o líder religioso, se eu não me engano, Georges Gopin, ele vai comandar essa caminhada até o Palácio de Inverno, não é? E aí o exército ali vai fazer esse ataque. Morreram em torno de 1.000 pessoas e mais de 5.000 pessoas ficaram feridas, e isso vai ser um estopim para que muitas coisas comecem a acontecer com a Rússia, tá bom? Então, olha só, Leque, eu sempre passo batido no teu nome, desculpa, tá? Mas tá aí anunciando você. Então, quem mais marcou a letra D? Quem mais? Quem mais? Ai, gente, a Nazídia, a Eula, Stephanie, quem mais? Letra D, Fernanda, Giovana, Emily, o Caio da Escola Anselmo Jacó, também a Jaqueline da Escola Maria Madalena, Domini, Armando da Escola Júlio César de Moraes Passos, João Marcos, quem mais? Maiara, Thaisa, a Anne Thalita também. Então, queridos, muito obrigada pela participação de vocês, por terem aguentado aí a hora do lanche, daqui a pouco, tá bom? Qualquer dúvida, podem nos chamar, fiquem à vontade. Uma excelente semana para todos nós.